A paz do Senhor, meu pessoal. Deus venha abençoar poderosamente a todos os meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, de perto, de longe. Toda pessoa que vai assistir esse vídeo, que Deus venha abençoar poderosamente a tua vida. Eu quero que você assista até o final esse vídeo. Deixe teu like aí. Se você não se inscreveu no meu canal, te inscreva. Se puder compartilhar esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, nos grupos. Eu tenho uma palavra para hoje, que está registrada no livro de São Mateus, capítulo 19, e o versículo 6. Capítulo 19, versículo 6 diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu quero trazer uma palavra sobre casamento. Existe uma polêmica muito grande, pessoas falando sem ter conhecimento da palavra. A palavra está dizendo que não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. Todo mundo interpreta como um casamento. Um casamento não pode existir separação, não pode existir divórcio, a não ser por pecado de adultério, e assim por diante, né, gente? E tem gente que chega até a falar que pastor não pode ser pastor quando estiver no segundo casamento. Ele tem que deixar de ser pastor. Ele não pode estar no segundo casamento. Ideias de pessoas. Mas uma coisa que eu pergunto para você, a palavra está dizendo, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu pergunto, será que todos os casamentos que existe, que é feito, foi Deus que ajuntou? É fácil de dizer isso, né? Quem diz que tudo quanto é casamento foi Deus que uniu? Quem me diz? Quem me diz que a maioria dos casamentos não surgiu pelo sentimento carnal, pela emoção? Se eu não casar com ela, eu não caso com ninguém. Se eu não casar com ele, eu não caso com ninguém. Existe isso. Tá cheio. Casa, se quebra e depois vai dizer que foi Deus que uniu. Quem disse que foi Deus que uniu? Quem diz? Quem me garante que foi Deus? Eu conheço um pastor que casou, a esposa começou a ir para os bailão, e muitos jogavam nas costas do pastor: tu vai ter que orar para que ela venha se converter. Mas quem disse que aquele casamento foi Deus que uniu? Quem diz? E quando o pastor viu, ela começou a se prostituir. E quando o pastor viu, ela chegou com a maior cara de pau fazer a proposta para ele: eu tenho 2 homens poderosos de dinheiro. Eu vou tirar dinheiro desses homens para trazer para ti, meu marido, para te terminar de construir essa casa. Deus está num casamento desse? Você vem me dizer que o casamento, esse tipo de casamento foi Deus que uniu? Foi Deus que fez? Não. A carne, a emoção. Eu gostei, ela é bonitinha, ele é bonitinho. Ela é uma gatinha, ele é um gatinho. Depois aparece com a cara toda arranhada. Não estava dizendo que era um gatinho, que era uma gatinha? Aí depois ainda vem me dizer que o casamento foi Deus que uniu? Vamos ver se eu estou lá na esquina. Agora eu te pergunto para você: por que Deus não permaneceu com a união de Adão com Lilith? Todo mundo prega, fazem até casamento baseado em Adão e Eva, o ponto de referência, o melhor casamento da Bíblia, Adão e Eva. Para que não falam que Adão teve uma primeira mulher antes de Eva?
Para que não falam por que não deu certo o casamento de Adão com Lilith? Para que ninguém prega isso? Para que ninguém prega isso? Que Deus fez Adão do barro, todo mundo sabe. Deus fez a Lilith do barro também. Só que na hora da conjuntura da carne, a Lilith não quis aceitar Adão por cima. Lilith não quis aceitar. Ela não quis aceitar ser submissa a Adão. Por que ninguém prega isso? Para que só pregam Adão e Eva, o casamento irrepreensível, o casamento mais lindo, Adão e Eva? Para que ninguém prega sobre Lilith? Que Lilith pronunciou o nome de Deus e saiu voando do jardim. Para que ninguém prega isso? E foi parar lá no Mar Vermelho. Para que ninguém prega? E Adão ficou triste, perguntando para Deus, olha a mulher que tu me deu. Ninguém prega isso. Aí Deus vendo, manda 3 anjos atrás de Lilith e acham Lilith, para que Lilith voltasse para Adão de novo. E Lilith não quis. Não volto. Não volto. Se tornou um demônio imortal. Ninguém sabe disso. A maioria não sabe disso. Por que os pastores não pregam sobre isso? O primeiro divórcio que Deus deu para Lilith. Deus dá o sono para Adão e tira da costela de Adão agora. Não fez do barro, tirou da costela. E fez a Eva. Essa se tornou a dejutora submissa a Adão. Mas por que não falam sobre Lilith? Por que não falam do primeiro casamento de Adão? Por que só falam só sobre Adão e Eva? Agora Deus dá carta de divórcio para Lilith. Mediante uma prova. Os anjos pegam, ameaçam ela de matar. Ela disse, não. Eu vou matar a descendência de Adão. Lilith chega até a falar, Adão tem adultério com essa tal de Eva aí. Eu sou a primeira mulher de Adão. Ninguém prega isso, gente. Ninguém traz esse conhecimento. Eu vou destruir todo filho homem que nascer de Adão e dessa Eva, porque eu sou a primeira mulher dele. Ninguém fala sobre isso. Ninguém prega sobre isso. Ah, pastor, mas tu está trazendo uma coisa lá do povo judeu. Mas da onde que surgiu a Bíblia? Da onde que nós temos a Bíblia? Só que você esqueceu, muita coisa foi tirado da Bíblia antiga. Muita coisa, e a recém agora está vindo à tona. Pesquisa sobre Rabino em Israel que prega sobre Lilith. Pesquisa sobre o melhor teórico do Brasil que ele prega sobre Lilith. Pergunta. Entra lá e pergunta. Agora só sabem bater, porque pastor não pode ser pastor porque está no segundo casamento ou no terceiro casamento. Por quê? Por que será que não botaram isso na Bíblia? Por que não botaram? Por que será que não botaram que o primeiro casamento de Adão não deu certo? Por que será? Porque se botasse, ia dar problema. Se botasse, ia dar problema. Esconderam. Por que será que esconderam? Para que será que ninguém fala? Todo mundo fala sobre casal, sobre casamento. Para que ninguém fala sobre Lilith? Por que ninguém fala sobre o primeiro casamento de Adão? Agora eu pergunto, você está sofrendo? Ah, mas o casamento é de Deus, não separe o homem, aquilo que Deus ajuntou. Eu te pergunto, teu casamento tem certeza que foi Deus que uniu? Tem certeza que foi Deus que uniu? Ou foi uma paixão? Ou foi a emoção? Agora teu ministério inteiro está sofrendo. A tua vida está sofrendo. Teu lar está sofrendo. Tem certeza que foi Deus que uniu? O que Deus une permanece para sempre. Conheço muitos casais que estão sofrendo.
Ah, mas depois eu me converto, depois eu ganho a carne para mim e depois eu vou ganhar a alma para Jesus. Mentira, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é para casar com um povo, do mesmo povo, que fale a mesma língua. Porque o espírita é para casar com o espírita, gente. O marido vai na frente, levando a toalha, a mulher vai um pouquinho mais atrás, levando a água. É assim que era para ser. O católico casar com o católico. Era assim. O marido vai na frente, rezando, a esposa segurando o rosário. É assim que era para ser. Assim. O crente, salvo em Jesus, era para casar com o crente. Era assim que era para, assim que a Bíblia diz que era para ser. Xixonoé, casar com Xixonoé. Ah, mas depois a gente se acerta na religião. Não dá certo. Não dá certo, vai entrar em choque. Não dá certo. Pode até ir até um ponto, mas ele vai repugnando. Não é isso que eu quero. Não gosto disso. Não gosto disso. Agora eu pergunto, lésbica se converteu? Casou com um filho de pastor? Depois deixa do marido, que é pastor, para casar com outra mulher? Como é que ficou o ministério desse homem? Como é que ficou o ministério desse pastor? Foi Deus que uniu? Não acredito que foi Deus que uniu. Não acredito que foi Deus que uniu. Tá cheio de hipocrisia por aí. Gente se dizendo santo, condenando o casamento de outras pessoas porque não deu certo, apontando. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada diz. Examinai a Escritura e cuidai nela a ter a vida eterna. Meu povo erra a falta de conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento. Que o primeiro casamento que Deus fez lá no jardim foi Adão e Lilith. Depois Adão e Eva. Depois Lilith, não se contentando, se transforma numa serpente e vai lá no jardim. Ela prometeu que ela ia destruir. Ela entrou numa serpente. Ali era a Lilith que estava ali. Para destruir o projeto de Deus. E agora vem me dizer que todo casamento não separe aquilo que Deus uniu. Conheço muita gente que morreu agarrado no papel de casamento. Não posso me separar, porque foi Deus que uniu. Quem disse que foi Deus que uniu? Quem disse? Ah, mas daí pode se converter e pode se tornar uma bênção? Será? Tem certeza? Tem que ter muita certeza. Tem que ter muito joelho no chão. Muita oração. Tá cheio de gente condenando todo mundo por aí, colocando o trono de juízo, já julgando pessoa, condenando, jogando pessoa dentro do inferno. Por causa de algo que nunca entendeu, nunca examinou as escrituras. Então eu trago essa palavra. Aquilo que Deus uniu não separa o homem. Mas o que Deus uniu não é qualquer coisa não. Enxerga um tchatino aí na rua, casa. Depois vem dizer que foi Deus, joga tudo nas costas de Deus. A mesma coisa, qualquer coisinha, tudo foi o diabo. Nem tudo foi o diabo, gente. Nem tudo é o diabo. As pessoas que buscam, as pessoas não vigiam. As pessoas buscam, cavam a própria sepultura, aí depois vão dizer que foi o diabo. O diabo nem estava nem perto. Vão culpar o diabo. Casamento mal resolvido, vão culpar Deus. Ah, Deus, olha aí o que tu me deu. Deus só fica olhando. Quem disse que fui eu que te dei? Foi a gatinha que você quis. Foi o gatinho que você buscou. Agora você vem me culpar eu? Vem dizer que fui eu que te dei essa treva? No começo é 1001 maravilha. É 1001 maravilha.
Depois a gatinha não quer mais ir na igreja. Ou o gatinho não quer mais ir na igreja. A gatinha pergunta, vamos na igreja, amor? Não, eu não vou ir. Vai tu. Ela vai. Aí o culto terminou tarde, ela volta para casa, mas que hora é isso? Que você está chegando em casa? Aí começa as brigas. Dali um pouquinho a gatinha aparece lá no culto com a cara toda arranhada. Lanhada a pau. Lanhada a laço. E daí vai dizer o quê? Foi Deus que deu esse casamento? Foi Deus que uniu? Pode até fazer o casamento na igreja. Pode até fazer o casamento na igreja, mas não foi Deus que uniu. O homem pode fazer. Pode até abençoar. Mas o próprio Deus falou através de Balaão. Poderei eu amaldiçoar aquilo que eu abençoei? Ou poderá eu abençoar aquilo que eu não abençoei? É a mesma coisa. Como vou abençoar aquilo que eu não abençoei? Como vou amaldiçoar aquilo que eu abençoei, o contrário? É a mesma coisa. Os pastores abençoam na frente do altar. Agora eu quero ver se ele está concordando com isso. Porque Deus é onisciente. Eu não sou onisciente. Deus é onisciente. Ele conhece o amanhã. Ele conhece o sentar e o levantar. Ele conhece os pensamentos. Ele sonda os pensamentos. Eu posso abençoar um casal. Agora eu quero saber dele. Será que ele está concordando? Será que ele está abençoando esse casamento? Vamos deixar de ser hipócrita. Vamos deixar a hipocrisia. Está apontando pessoa por casamento mal sucedido, dizendo que o pastor está errado, dizendo que a pastora está errada por estar no segundo casamento, dizendo que o pastor está errado porque está no segundo casamento. Vamos deixar de ser hipócrita. Vamos deixar de hipocrisia. E vamos, ao contrário, orar para aquela pessoa. Orar pelo ministério dele. Porque se Deus deu para ele o ministério, ou para a pastora o ministério, ela vai ter que prestar conta no dia do juízo final. Deus não é filho do homem para mentir, e nem tampouco filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele deu está dado. Ele não tira de ninguém. Agora, nós podemos enterrar. Nós podemos ocultar, podemos esconder. Mas Deus não tira aquilo que ele deu. Permanece. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia. A palavra diz: de modo que já não são mais dois, porque uma só carne. Porque, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mas é o que Deus ajuntou. Não é a emoção. Não é o sentimento que uniu, porque é bonitinha, porque é bonitinho, porque é um gatinho, porque é uma gatinha. Não é isso, não. Não é, não. É Deus no controle. Quem é hoje que ora, pede direção de Deus para um casamento? É muito difícil. Muito difícil. Se apaixona pela primeira pessoa que vê na rua, ou se apaixona pelo carrão que ele tem, ou se apaixona pela conta bancária que ele tem, ou se apaixona pelos cartões de crédito que ele tem, ou se apaixona pela empresa que ele tem, ou se apaixona pela empresa que ela tem, ou se apaixona pela riqueza que o futuro sogro tem. Vou me encostar. Essa é a paixão. Mas não tem nada a ver Deus. Sempre tem uma visão que enxerga lá na frente. Mas não é que Deus esteja no assunto. Consulta a Deus primeiro. Pergunta para Deus se é de Deus o casamento ou não é. Por isso muitas pessoas estão sofrendo. Muitos ministérios estão sofrendo. Muitos pastores estão carregando a igreja sozinha, que era para ter a legítima dejutora do lado dele. O ministério é teu.
Pastorado foi tu que escolheu, eu não. Foi tu que escolheu, te vira com o teu pastorado. Como fica esse homem? Ou essa pastora sofrendo? Do homem dizer, pastor, aqui é você. Eu não tenho nada a ver com isso, te vira. Cadê a adjutora, o disjutor nessa hora? Cadê o comum acordo? Poderão dois andar junto se não tiverem no mesmo acordo? Poderão andar junto dois se não tiverem no mesmo acordo, na mesma comunhão? Não, é claro que não, é a Bíblia que diz. Não vai longe, porque não estão no mesmo acordo. Então, mais um sinal, foi Deus que uniu? Se não estão no mesmo acordo, poderão andar junto? Se não tem o mesmo acordo, poderão duas pessoas andar junto? Não, porque um puxa para um lado, outro puxa para outro. Não andarão junto. Então, volto a bater na tecla do casamento. Poderão um casal andar junto se não estão no mesmo acordo? Não, é a Bíblia que diz. Não. Não vai longe esse casamento. Não vai longe, logo ele se desmancha. Porque não falam a mesma língua. A Torre de Babel se desmanchou porque o povo falaram outras línguas. Cada um falava uma língua diferente e ninguém se entendeu. Foi Deus que causou que isso acontecesse, porque eles iam chegar no céu, porque o plano era que a torre chegasse no céu. E Deus vendo aquilo, Deus olhando, existe união entre eles. E por causa dessa união, eles vão chegar aqui. Eu vou causar uma dissensão entre eles. Ali vou criar povos diferentes. E o povo começou a falar em outras línguas diferentes e ninguém pôde se entender mais. A torre parou. Foi o único jeito que Deus fez para que a Torre de Babel parasse. Porque eles não se entenderam, falavam língua diferente um do outro. Poderão andar junto dois se não tiver no mesmo acordo ou falar a mesma língua? Não, porque a Torre de Babel parou porque não falaram a mesma língua. A mesma coisa é a igreja. Se não falarem a mesma língua, esta igreja perece. A mesma coisa é uma empresa. Se os sócios não falarem a mesma língua, esta empresa perece. Um coral, se não falarem a mesma língua, logo esse coral perece. Um conjunto, se não falarem a mesma língua, porque que tem muitos grupos que estão se desfalecendo, estão se terminando. Conjuntos grandes, famosos se terminando, porque não falam a mesma língua. Se termina. Poderão dois andar juntos se não falarem a mesma língua? Não. Poderão um casal casar se não falarem a mesma língua? Não. O divórcio vem bater na porta ligeirinho. Vamos deixar de ser hipócrita. Vamos examinar as escrituras. Deus abençoe a tua vida nesse momento. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos compartilhar esse vídeo. Pode ser que apareça professor em teologia que venha nos instruir quem é Lilith. Pode ser que apareça pastor que só fala em casamento e venha trazer uma palavra sobre Lilith. Porque por que ficou isso encoberto todos esses anos? E é recém agora. A recém agora está vindo à tona. Por causa da internet. Porque se não fosse internet, nós estava tapado até hoje. Mas ainda bem que tem internet. Descobrimos rabinos, fontes seguras, que falam o Corão. Coisa que não está aqui na nossa Bíblia. Que foi deixado para trás. Mas aconteceu. Aconteceu. Então que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia das famílias. Que Deus tenha misericórdia desse homem que está pensando num casamento, dessa mulher que está pensando num casamento. Venha orar, pedir a direção de Deus, para Deus mostrar. Ah, mas Deus mostrou, mas ele é feio. Aí que está o segredo. Ah, Deus mostrou, mas ela é feia, só tem um zagueiro do lado da boca. Aí que é o segredo. Aí que está o segredo. Por causa disso que muitos casais estão perecendo.
Ah, mas eu não quero casar com ela porque ela tem esse defeito, mas Deus me mostrou, mas eu não vou casar com ela. Arque com as consequências que vai vir depois. Vai arcar com as consequências. Se Deus te mostrou, obedeça. Faça o que Deus te mostrou. Porque Deus não vai te envergonhar de maneira nenhuma. Que Deus abençoe a tua vida, mais esse vídeo. Me ajude, compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima oportunidade.